Meu nome é Josué, eu sou de Minas Gerais, de uma cidadezinha chamada Santo Antônio do Rio Verde. Isso que vou contar aconteceu em 2017, quando voltei para a terra que me viu crescer depois de quase 15 anos longe. Trabalho como técnico em eletrônica em uma empresa de conserto de equipamentos agrícolas em Uberlândia. Mas a minha raiz sempre foi o campo mesmo. Aprendi desde moleque a mexer com a terra, cuidar de bicho e entender os sinais do tempo. A propriedade da minha família fica a uns 15 quilômetros da cidade. Uma estrada de terra toda esburacada que parece que nunca vai terminar. Quando chove, fica aquele barro vermelho. O sítio do meu avô Frederico, que Deus o tenha, era um dos lugares mais bonitos da região. Tinha de tudo: pomar com jabuticaba, manga, goiaba e outras frutas. Além do mais, havia um açude. E a história sobrenatural que vou compartilhar com vocês envolve esse açude. Foi meu avô quem mandou construir lá por 1962, depois de uma seca brava que matou muito gado na região. Era grande, uns 20 metros de comprimento, 15 de largura e, em algumas partes, chegava a 3 metros de profundidade. A água vinha de uma nascente na serra da Canastra, sempre fresquinha e cristalina. Cresci ouvindo as histórias do meu avô sobre o açude. Ele dizia que aquela água tinha mistérios. À noite, depois da janta, com o lampião aceso, iluminando a varanda, vovô contava causos arrepiantes de terror. O mais famoso era da moça sobre as águas. Segundo ele, antes daquela terra ser comprada pela nossa família, havia uma fazenda grande onde uma moça se afogou num riacho perto de onde depois se fez o açude. Diziam que ela tinha sido traída pelo noivo e, desesperada, se jogou nas águas num dia de tempestade. O corpo nunca apareceu, e desde então, em noites de lua cheia, ela saía das águas para procurar um noivo traidor. Os mais antigos já viram, garantia meu avô. Ela sai da água sem molhar o vestido branco e anda pela beira do açude chorando e chamando pelo nome do rapaz. Eu, molecão, ficava impressionado, mas achava que não era verdade essas histórias. Cresci, fiz 18 anos e decidi que queria mais da vida. Saí do sítio, eu fui estudar, consegui emprego na cidade, casei, me separei e fui levando a vida como dava. Quando a minha mãe faleceu em 2013, tive que voltar para resolver a questão da herança. O sítio ficou largado depois que meu pai também faleceu 2 anos antes. Os parentes que moravam perto davam uma olhada de vez em quando, mas o lugar estava quase abandonado. Achei que ia vender tudo e pronto, mas quando pisei naquela terra de novo, me deu muita nostalgia. Decidi que ia ficar umas semanas, arrumar o que precisava e depois decidia o que fazer. Mas mal imaginava que algo sinistro iria acontecer por ali. Logo nos primeiros dias, encontrei o Barroso, meu amigo de infância. A gente tinha brincado junto a vida toda, até eu partir. Ele continuava o mesmo sujeito magrelo e falante de sempre, só que agora com a barba grisalha e umas entradas na cabeça. Tônio me convidou para uma festa que ia ter no sábado seguinte, na casa do compadre dele, o Bebeto. Vai ser ali na beira do açude do seu avô. Nós estamos arredando aquela parte da terra para criar uns peixes. Seu primo Geraldo que alugou para nós. Eu fiquei surpreso e ele falou: ainda está lá, só que mais cheio agora, por causa das chuvas dos últimos anos. Tá dando muito peixe, viu? Lambari, traíra e outros. Nós até montamos um pesqueiro e cobramos a entrada. Fim de semana vem gente até de Uberlândia. No sábado, eu arrumei as minhas coisas e fui para a festa. Encontrei muita gente conhecida, pessoas que não via há anos. Era estranho, todo mundo tinha envelhecido, mas de alguma forma continuavam as mesmas pessoas. A festa foi na beira do açude mesmo. Tínhamos armados umas mesas. Um pessoal tocava viola, tinha churrasco, cerveja gelada e muita prosa boa. Eu me senti em casa de novo. Foi nessa festa que eu conheci o Anacleto, um rapaz novo da região que tinha vindo trabalhar com o Tônio no negócio de peixe. Ele era um sujeito meio calado, mas eu comecei a observar que
que ele era muito bom caçador após conversar com ele. Anacleto me convidou para pescar de madrugada e disse que era o melhor horário para pegar as traíras grandes. Eu aceitei na hora, já sentindo aquela animação de moleque que a gente tem quando vai fazer algo proibido. Bem, o tempo passou e quando deu mais ou menos 2 horas da manhã, na beira do açude, eu fui lá me encontrar com ele. Bem, a gente se encontrou. A lua estava cheia, brilhando tanto que quase não precisávamos de lanterna. Anacleto trouxe umas varas de pescar, iscas e uma garrafa térmica de café. A gente se acomodou num canto do açude onde tinha uns troncos velhos caídos na água. Segundo Anacleto, era ali que os peixes grandes gostavam de ficar escondidos. Ficamos pescando e conversando em voz baixa. Anacleto me contou que também era da roça, nascido no interior de Goiás, mas tinha rodado muito pelo Brasil antes de parar ali. Foi mais ou menos umas 5:30 da manhã, quando o céu começava a clarear, que algo aconteceu. A água do açude, que estava bem calma, começou a se mexer de um jeito estranho. Não era vento, porque não tinha nenhuma brisa. Era como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Deve ser um peixão, eu falei animado. Anacleto não respondeu. Estava olhando fixo para a água com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A agitação na água aumentou e de repente vimos uma coisa que me gelou o sangue. No meio do açude, a uns 10 metros de nós, a água começou a se abrir e algo foi saindo de dentro dela devagar. Primeiro pensei que fosse um animal, talvez uma capivara, mas logo vi que era muito maior. Era uma figura que parecia uma mulher alta, magra, com cabelos longos e escuros grudados no corpo. Ela emergia da água sem fazer barulho, como se estivesse subindo uma escada invisível. E o mais assustador, a água não escorria dela. Era como se ela estivesse seca, mesmo saindo de dentro do açude. Eu fiquei paralisado, não conseguia me mexer nem falar. Ao meu lado, Anacleto também estava imóvel, com os olhos arregalados olhando para aquilo. A figura ficou parada no meio do açude por alguns segundos, como se estivesse suspensa sobre a água. E então ela começou a andar. Mas não, ela não estava andando. Ela estava flutuando sobre a água. Ela literalmente estava andando sobre a água como se fosse terra firme. Cada passo que fazia provocava pequenas ondulações que se espalharam pela superfície do açude. Ela andava devagar em círculos como se estivesse desorientada. Tentei ver seu rosto, mas estava escuro demais ainda. Mesmo com a lua, só conseguia distinguir a sua silhueta. De repente ela parou, virou a cabeça na nossa direção, como se tivesse acabado de perceber que não estava sozinha. Foi aí que eu vi o seu rosto, ou pelo menos o que parecia ser um rosto. Era pálido, quase branco, com olhos grandes e perfurantes. Nesse momento, Anacleto deixou cair a vara de pesca, que bateu no tronco com um estalo alto. A figura pareceu se assustar. Ficou imóvel por alguns segundos, olhando diretamente para a gente. Então, em um movimento rápido e fluido, mergulhou de volta na água. Não houve nenhum barulho. Foi como se a água tivesse engolido ela. Não sei dizer quanto tempo ficamos ali petrificados. Podiam ter sido segundos ou minutos. Só lembro que Anacleto foi o primeiro a se mexer. Vamos embora daqui, ele falou. Não precisou falar 2 vezes. Largamos tudo ali mesmo, varas, iscas, até a garrafa térmica e saímos correndo pela trilha. Não olhamos para trás nenhuma vez. Cheguei no sítio ofegante com o coração quase saindo pela boca. Me tranquei dentro de casa e passei o resto da manhã sentado na cozinha, tomando café e tentando me convencer de que tinha imaginado tudo aquilo. Na hora, eu me lembrei das histórias e causos que meu avô contava sobre aquele açude e que continuava sendo assombrado. Mas no fundo, eu sabia que tinha visto o que tinha visto. No dia seguinte fui procurar o Tônio. Precisava conversar com alguém sobre aquilo. E ele conhecia as lendas da região melhor do que ninguém.
Encontrei ele perto da feirinha da cidade comendo mocotó. Tônio, preciso te contar uma coisa, falei me sentando ao lado dele. Contei tudo o que tinha acontecido na madrugada anterior. Enquanto eu falava, o rosto dele ia mudando, de curioso para sério e depois para assustado. Quando terminei, ele me disse: não é a primeira vez que alguém vê isso. E então me contou que há 2 anos, o irmão mais novo da Marlene, o Benito, tinha sumido depois de uma festa na beira do açude. Ele tinha bebido muito e os amigos disseram que ele falou que ia dar um mergulho antes de ir embora. Ninguém mais viu ele depois disso. A polícia até veio, fizeram busca com mergulhadores, mas nunca acharam o corpo. Nada, nem as roupas dele. Mas o pior veio depois. Segundo Tônio, umas semanas depois do desaparecimento, uns pescadores ouviram gritos vindos do açude no meio da noite, como se alguém estivesse se afogando. Foram até lá, mas não viram ninguém. A água estava parada como espelho, mas mesmo assim eles escutavam alguém gritando, como se estivesse se afogando, mas era uma voz sinistra. Às vezes parecia a voz de uma mulher, outras vezes parecia a voz de um homem. E tem mais, continuou Tônio. Depois disso, algumas pessoas começaram a ver uma mulher andando na beira do açude de madrugada. Quando tentavam se aproximar, ela sumia. E muitas vezes eles o viram da mesma forma que nós. Ela andava sobre as águas. Perguntei se ele achava que era a tal moça das águas da história do meu avô. Tônio deu de ombros e disse que não sabia. Ele falou: não sei, só sei que depois que o Benito sumiu, muita gente deixou de pescar naquele açude. O negócio só não faliu porque vem gente de fora que não conhece as histórias. E o Anacleto? Perguntei sobre ele. Tônio disse que ele tinha aparecido de manhã no trabalho, pedido as contas e ido embora sem explicação. Ninguém mais tinha notícias dele. Fiquei mais uma semana no sítio, mas não tive coragem de voltar para o açude. Fazia meu serviço sempre antes do sol se pôr e me trancava em casa assim que escurecia. Algumas noites eu jurava ouvir algo parecido com um choro vindo lá da direção da água, mas me convencia que era apenas o vento. Quando chegou a hora de voltar para a cidade, eu tomei uma decisão. Não ia vender o sítio, pelo menos não por enquanto. Aquela terra era parte da minha história e da minha família. Ia dar um jeito de cuidar dela, contratar alguém para morar e trabalhar lá. Mas eu deixei claro uma coisa: o açude ia ficar fechado para a pesca. Tônio concordou em me ajudar a cuidar do lugar. Contratamos o sobrinho dele, o Dito, rapaz trabalhador e de confiança, para morar no sítio e tocar as coisas. Expliquei para ele sobre o açude, sem entrar em detalhes assustadores e sobrenaturais, só dizendo que queria preservar aquela área. Já faz quase 7 anos que voltei para a cidade. Vou ao sítio pelo menos uma vez ao mês. Sempre durante o dia. Ajudo no que precisa. Vejo como estão as criações, colho frutas, mas nunca cheguei perto do açude. O pessoal da região criou uma espécie de respeito por aquela área. Ninguém pesca lá, ninguém nada, ninguém faz festa por perto. Deixam a natureza cuidar daquele pedaço. Às vezes me pego pensando no que realmente vi naquela madrugada. Será que era a moça ou será que era aquele cara, o Benito, que acabou nunca encontrando descanso? Bem, eu não sei. Eu envio meu relato e me despeço de todos. Me chamo Josefa, tenho 55 anos, sou natural de Jurema da Serra, um lugarzinho no sertão pernambucano. O que vou contar agora é uma história da minha mãe, Dona Clemência, que me relatou antes de partir desse mundo ano passado. Ela pediu que eu guardasse esse caos na memória, mas depois de tanto tempo, eu resolvi contar aqui no canal. O caos aconteceu em 1978, quando minha mãe tinha seus 20 e poucos anos. Naquela época, Jurema era ainda mais isolada do que é hoje. Não tinha luz elétrica, o rádio só pegava em dias de sorte e as notícias do mundo demoravam semanas para chegar até nós. A gente vivia da roça,
A família da minha mãe era grande, 7 irmãos, os pais e uns 3 ou 4 agregados que ninguém sabia direito como tinham chegado, mas que já faziam parte da mobília da casa, como dizia a minha avó. Eles moravam no sítio, as terras eram boas, com um riachinho que não secava nem nas piores secas, o que fazia o lugar ser meio cobiçado pelo povo das redondezas. O sítio tinha uma casa grande, daquelas de tijolo e madeira. O telhado era alto, e uma área enorme onde todo mundo se reunia nas tardes de domingo para conversar e tomar café. Nos fundos tinha um galinheiro, o chiqueiro dos porcos e um curral pequeno onde ficavam as cabras e 2 vacas que eram xodó da minha avó Sebastiana. Vovó Sebastiana era o que o povo chamava de mulher de fibra, baixinha, mas com uma força que nem 2 homens juntos tinham. Mandava na casa, na roça, nos bichos e, claro, no meu avô Leonel, que só balançava a cabeça concordando com tudo o que ela dizia. Minha mãe contava que nunca viu a vovó chorar, nem quando perdeu os 2 filhos pequenos para a febre amarela, nem quando o sítio quase foi levado pela enchente de 60. Ela era dura como o sertão, mas tinha suas manias de doçuras também, como guardar os bombons para os seus netos. A vovó também era conhecida por suas rezas e simpatias. Não era exatamente uma bezendeira, mas o povo acreditava que ela tinha o dom. Quando alguém adoecia, iam procurar a Sebastiana do recanto. Ela passava umas folhas, fazia uns chás, murmurava algumas palavras e, na maioria das vezes, as pessoas melhoravam. Minha mãe dizia que isso tinha a ver com a fé das pessoas, mas eu sempre achei que a vovó sabia mesmo era das plantas medicinais. O caso que quero contar começou quando vovó Sebastiana adoeceu. Primeiro foi uma tosse daquelas secas que parecem arranhar a garganta. Depois veio a febre que não baixava com nada, nem com chá de quina-quina que ela mesma ensinava todo mundo a fazer. Por fim, a velhinha começou a definhar, perdendo peso e ficando amarelada como uma paia de milho. Meu avô Juvencio teve que ir até a cidade grande buscar um médico, mas quando voltou 3 dias depois, o homem só fez balançar a cabeça e dizer que não havia mais nada a ser feito. A vovó Sebastiana durou ainda mais 2 semanas, deitada numa esteira na sala, recebendo visitas e dando instruções sobre como tudo deveria ser depois que ela partisse. Ela tinha 73 anos, uma idade avançada para a região, onde poucos chegavam aos 60. Na noite em que ela se foi, minha mãe disse que o céu estava estrelado de um jeito que parecia até iluminação de festa. Vovó pediu para ser levada para o alpendre, para poder ver pela última vez as estrelas. Foi ali sentada numa cadeira de balanço, com um cobertor de retalhos no colo, que ela fechou os olhos pela última vez. E assim começou o velório. O costume na nossa região era velar o corpo por 2 dias e 2 noites, para dar tempo de todos os parentes chegarem, mesmo os que viviam longe. Meu avô Juvencio mandou o filho mais velho, o tio Toninho, ir de cavalo a avisar os parentes que moravam espalhados pela região. Ele saiu de madrugada mesmo, carregando a notícia triste. Como não tinha energia elétrica, o corpo da vovó foi colocado em um caixão simples, feito às pressas pelo seu Manuel, o marceneiro do povoado. O caixão ficou na sala, rodeado de velas que não podiam apagar de jeito nenhum. Diziam os mais velhos que se todas as velas se apagassem durante um velório, a alma do morto ficaria perdida no mundo, sem conseguir seguir viagem. Logo no primeiro dia, o sítio já estava cheio de gente, primos, sobrinhos, compadres e comadres, vizinhos e até pessoas que eu nem sabia que tinha parentesco com a gente, aparecendo para dar o último adeus a Sebastiana do recanto. Minha mãe e as tias se revezavam na cozinha fazendo café forte e aquele cuscuz de milho amarelo que todo mundo comia com manteiga de garrafa. O povo servia a comida no terreiro, sentado em bancos improvisados, contando histórias sobre a falecida, rindo e chorando, porque o velório no sertão é assim mesmo, uma mistura de tristeza e celebração. As crianças corriam pelo quintal, brincando de pega-pega e esconde-esconde,
como se nada tivesse acontecido. De vez em quando, uma das tias estava com raiva e avisava elas para não fazerem barulho, mas logo elas voltavam a correr e gritar. Os homens se juntavam debaixo do pé de juazeiro, tomando cachaça em copinhos pequenos e falando sobre a plantação, o tempo, a política, tudo menos sobre a morte. À medida que a tarde ia caindo, o clima no sítio mudou. Não sei se foi impressão da minha mãe, mas ela disse que sentiu um peso no ar, como se o tempo fosse fechar para a chuva. Mesmo estando no auge da seca, as velas em volta do caixão começaram a tremeluzir, sem que houvesse vento nenhum, e os bichos do quintal ficaram agitados. As galinhas se empoleiraram mais cedo que o normal. As cabras começaram a berrar de um jeito esquisito e os cães não paravam de latir para a escuridão que envolvia o sítio. O bicho sente coisa que a gente não vê, comentou a tia Cotinha, a irmã mais velha da minha mãe, enquanto jogava sal grosso nos cantos da sala. Ela era conhecida por ser meio supersticiosa, sempre com um rosário no pescoço e uma fita vermelha amarrada no pulso para afastar mal-olhado. Quando a noite chegou por completo, as mulheres começaram a rezar o terço em volta do caixão, enquanto os homens se acomodavam no alpendre fumando e conversando. Foi quando chegou o último grupo de parentes, vindo de um lugar chamado Brejo das Almas, onde a estrada era tão ruim que até o jumento reclamava quando passava por lá. Entre os recém-chegados estava uma prima distante da minha avó, Dona Zulmira, uma senhora pequena de cabelos brancos e presos. Ela entrou na casa, olhou para a avó Sebastiana no caixão e depois ficou parada, como se estivesse escutando alguma coisa que ninguém ouvia. Então ela pegou o braço da minha mãe com força e disse: "Essa casa está marcada. Vocês precisam ter cuidado essa noite." Minha mãe contou que sentiu um arrepio subir pela espinha. "Marcada como, Dona Zulmira?" Ela perguntou, tentando não demonstrar medo. A velha só balançou a cabeça e foi se sentar num canto, com seu terço nas mãos. Por volta das 10 horas da noite, quando o café já tinha acabado e algumas pessoas cochilavam em cadeiras encostadas na parede, um dos meninos que brincava no terreiro entrou correndo, esbaforido e pálido como cera. "Tem um homem grande lá fora", ele gritou apontando para a escuridão, além da cerca do curral. "Grandão e peludo. Eu vi." Os adultos tentaram acalmar o menino, dizendo que era somente a sombra de uma árvore ou algum bicho do mato passando. Mas ele insistia que tinha visto algo se movendo entre as árvores, algo que andava em duas pernas como gente, mas que era grande demais para ser uma pessoa normal. Meu tio Geraldo, que sempre foi o mais corajoso dos irmãos, pegou um lampião e foi lá fora dar uma olhada. Voltou uns 10 minutos depois, dizendo que não tinha nada além do vento se mexendo nas folhas. "É só a imaginação desse peste", ele disse, mas a minha mãe notou que ele parecia inquieto, como se não estivesse falando a verdade. Mais tarde, quando os mais velhos começaram a contar histórias, como sempre acontece em velórios quando a noite avança, tio Severo, o mais velho dos homens da família, começou a falar sobre as lendas da região. "Vocês sabem por que esse sítio se chama Recanto das Almas?" Ele perguntou e todos ficaram em silêncio. "Dizem que antes dessas terras pertencerem à nossa família, existia aqui uma tapera velha, onde morava um homem que ninguém conhecia direito. Ele vivia sozinho, criava porcos e não falava com ninguém. O povo dizia que ele tinha feito um trato com coisa ruim. As crianças se aproximaram para ouvir melhor, enquanto os adultos trocavam olhares apreensivos. Uma noite de lua cheia, continuou tio Severo, o pessoal do povoado ouviu gritos vindos da direção da tapera. Quando chegaram lá no dia seguinte, não encontraram o homem, só sangue espalhado pelo chão e marcas de garras nas paredes. Dizem que ele se transformou em um bicho, metade homem, metade fera, que só aparece em noites especiais." A história fez com que um silêncio pesado caísse sobre a sala. Mesmo as crianças, que geralmente não ligavam para histórias de assombração, ficaram quietas. Foi então que os cachorros começaram a latir com mais força lá fora.
Não era aquele latido normal, que quando passa um gato ou alguém estranho. Era um latido diferente, desesperado, como se eles estivessem enfrentando algo que os assustava de verdade. Os cães estão sentindo alguma coisa, disse a tia Cotinha. É melhor fechar as portas e janelas. Meu avô Juvencio, que até então estava sentado em um canto em silêncio, se levantou e foi até a porta da frente. Ele ficou parado alguns segundos, olhando para a escuridão além do terreiro, antes de trancar a porta e passar a tranca de madeira. É só preocupação, ele disse, mas pela primeira vez a minha mãe viu medo no olhar dele. Os latidos dos cães foram ficando cada vez mais distantes, como se eles estivessem correndo para longe, fugindo de algo. Depois veio o silêncio. Foi quando as vacas no curral começaram a mugir. E depois as cabras com aquele berro que parecia choro de criança. Os bichos estavam em pânico. Tem alguma coisa lá fora, disse a minha mãe, se aproximando da janela. Ela afastou um pouquinho a cortina de chita e olhou para fora. A princípio não viu nada além da escuridão. A lua estava coberta por nuvens e o quintal do sítio era apenas um borrão negro. Mas então as nuvens se moveram e por um instante um raio de luar iluminou o terreiro. Então ela viu algo parado perto do curral. Havia uma figura alta, muito mais alta que um homem. Tinha pernas longas e tortas, como as de um cachorro, mas andava ereto, apoiado nas patas traseiras. Os braços eram compridos, com garras enormes. A cabeça era alongada com um focinho proeminente. Minha mãe deixou a cortina cair e deu 2 passos para trás. Ela queria gritar, mas a voz não saía. O que foi, Clemência? Perguntou o tio Toninho, notando o estado dela. Tem um bicho muito feio lá fora. Ela finalmente conseguiu dizer. Perto do curral. Não é um homem e também não é um bicho. É algo muito estranho. Tio Toninho, meu avô, e mais 2 homens foram até a janela e olharam para fora. A princípio, não viram nada, mas então um dos homens apontou. Ali, perto da porteira. A criatura tinha se movido. Agora estava mais perto da casa, parada à sombra do pé de juazeiro. Ela parecia estar olhando diretamente para eles, como se soubesse que estava sendo observado. Minha Nossa Senhora, murmurou meu avô, isso é um lobisomem. Mas por que agora esse bicho veio aparecer aqui, em pleno velório? A palavra caiu como uma pedra no meio da sala. Todos já estavam acuados dentro de casa, com medo daquela criatura. As mulheres se apertaram umas contra as outras. Os homens ficaram pálidos e as crianças começaram a chorar. O que a gente faz? Perguntou a tia Cotinha. Ficamos aqui dentro, respondeu meu avô, sem tirar os olhos da janela. A casa está fechada. Ele não pode entrar sem ser convidado. Seja lá o que for, interveio Dona Zumira, que até então estava calada. Ele não veio à toa. Ele veio buscar alguma coisa. Ele veio atraído pelo corpo da falecida. Foi então que começaram os arranhões, primeiro leves, como se fossem galhos de árvore raspando contra as paredes da casa. Depois, mais fortes, insistentes, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Os arranhões vinham de todas as direções, das paredes e até do telhado. A casa toda parecia estar cercada. Ela está marcando o terreno, ele disse, com uma voz baixa. É assim que os lobisomens fazem. Uma das crianças soltou um grito quando algo bateu com força contra a janela da cozinha, fazendo a madeira rachar. Joguem sal grosso nas entradas, ordenou Dona Zumira, e acendam mais velas. A luz afasta eles. As mulheres se apressaram e seguiram as instruções, jogando punhados de sal nas soleiras das portas e acendendo todas as velas que encontraram, e começaram a rezar. Logo a casa estava iluminada como nunca antes, com um cheiro de cera de vela derretida impregnado no ar. Os arranhões continuaram por mais alguns minutos e então abruptamente pararam. As rezas afugentaram aquela criatura. Será que ele foi embora? Perguntou alguém. Como resposta veio um uivo, mas não era um uivo de um cachorro. Era um som que parecia vir das profundezas do inferno. Algo gutural e muito feio.
Foi quando os olhos de todos se voltaram para a porta da frente. Alguém ou algo estava girando a maçaneta da porta, tentando abri-la. A tranca de madeira estremeceu. As mulheres começaram a rezar mais forte, enquanto os homens se posicionavam em frente à porta e às janelas, armados com o que tinham nas mãos. A pressão na porta aumentou. A madeira começou a rachar e todos prenderam a respiração. De repente ouviu-se um ganido, como o de um cachorro ferido, e depois o som de algo pesado caindo no chão. Meu tio Toinho foi o primeiro a se recuperar do choque. Ele se aproximou cautelosamente da porta, escutou por alguns instantes e então, com um movimento rápido, abriu a porta e olhou para fora. O terreiro estava vazio. Não havia sinal de lobisomens ou qualquer outra criatura. A lua agora brilhava claramente no céu. Ele foi embora, disse tio Toinho, fechando a porta novamente, mas deixando a tranca aberta desta vez. Ninguém disse nada por um longo tempo. Todos estavam tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Foi Dona Zulmira que finalmente falou. As horas se seguiram e foram calmas. Ninguém mais tentou entrar na casa e os animais do sítio se acalmaram. Quando o dia começou a amanhecer, todos sentiram um alívio. O enterro de vovó Sebastiana aconteceu naquela tarde no pequeno cemitério de Jurema. Foi uma cerimônia simples, com o padre rezando as orações de costume e as pessoas jogando flores sobre o caixão. Ninguém falou sobre o que tinha acontecido na noite anterior, como se tivesse sido um acordo silencioso. Depois que o último punhado de terra cobriu o caixão, todos saíram do cemitério. E assim por muitos anos, o Recanto das Almas permaneceu em paz. O lobisomem nunca mais voltou, pelo menos não enquanto a minha mãe estava viva. Mas agora ela também se foi. Foi uma noite bizarra, jamais imaginei isso, um lobisomem atacando em pleno velório. A minha mãe jura que isso aconteceu de fato, mas nunca entendi o porquê aquele lobisomem apareceu justo no velório dela. Bem, esse é o meu relato. Tenham todos uma ótima noite.